Olá a todos, é um prazer conversar com todos vocês, aonde quer que chegue esse vídeo, aos que compartilham, aos que visualizam, meus sinceros agradecimentos. Meu muito obrigado a todos. Nós estamos assistindo agora a flor da anarquia que foi instalada no Brasil em relação aos pontos de vista e as narrativas que foram criadas. Estamos assistindo que aqueles que desejavam o seu ponto de vista estão, de fato, brotando. A negatividade, a mentira, a tudo aquilo que podemos contribuir para rejeitar. São os políticos que hoje fazem projetos para nossas vidas e para o Brasil. A maioria dos políticos hoje, eles ignoram completamente a nossa Constituição. Nós estamos assistindo um fato histórico na nossa política em que aqueles que desejam acessar ao poder, ao invés de tomar conhecimentos que eu falo, conhecimentos geográficos, geopolíticos do Brasil, viajando, buscando, conversando com as pessoas e regiões aos quais têm os seus problemas pessoais. Mas esses problemas pessoais que chegaram nessas regiões, esses problemas chegaram e surgiram porque alguém implantou. A maioria dos nossos administradores públicos, eles não são extraterrestres. Eles são colocados por nós e por via de um sistema político eleitoral que é a base de escolha através dos partidos e de uma forma que nem sabemos quais são as verdadeiras intenções. Primeiro porque a maioria dos candidatos sequer tem esse conhecimento geográfico do nosso Brasil. Essa é uma realidade. Nós que moramos em certas regiões, por exemplo, pessoas que moram no Cerrado, pessoas que moram na capital, pessoas que moram no interior, eles têm um meio de vida e um meio de sobrevivência, que dá essa condição à pessoa sobreviver naquela região. Não tem ninguém melhor do que os que moram nessas regiões saberem o que falta. Não é porque existem essas pessoas e que existe um país e que existe um poder público que possa alcançar essas pessoas. Não é por isso. Não existe essa possibilidade das pessoas cobrarem o que está acontecendo lá no Nordeste sem saber o que está acontecendo aqui no Sudeste. Então a gente vê que o meio político que foi empregado hoje no Brasil, e eu vou falar também de outras esferas, principalmente da justiça, que não sabe o que está acontecendo no Brasil, mesmo porque não é uma esfera representativamente política, é uma esfera que ela foi nomeada via e forma escusa, porque muitas vezes as pessoas que indicam essas pessoas para essas cortes maiores são pessoas que têm muito mais processo do que o pau do galinheiro, que o do cara que mora lá no sul de Minas, que cria frangos à vontade. Então, esses meios políticos, esses meios tortos, eles não estão preocupados com a pessoa que está morando lá no Cerrado. Eles não estão preocupados com as pessoas que estão morando nos interiores. Essas medidas, essas formas que são empregadas, elas são criminosas e antidemocráticas. E a nossa Constituição, ela dá a condição da pessoa agir de forma democrática e uma forma antidemocrática. Porque nós dispensamos 49%. Esses 49%, eles, de imediato, eles tornam-se pessoas agressivas de um fato de que a mídia começa a trabalhar na cabeça dessas pessoas e busca os meios para essas pessoas serem simplesmente uma massa que não toma conhecimento do que pode ou que possa haver, mesmo que essas pessoas façam parte dessa sociedade. Como eu falei, a sociedade em si, a palavra sociedade, ela engloba, ela faz um globo, desse globo, eles racham esse globo porque os partidos políticos idealizam que não foi correto, não foi uma aceitação, e mesmo que faça esse pronunciamento à sociedade, que ele faz esse pronunciamento
para a parte que perdeu, não para a parte que ganhou. A parte que ganhou toma tudo isso como social e até aceita e muitas das vezes faz com que as pessoas que foram derrotadas possam se sentir excluídas. O próprio sistema exclui os 49. Esses 49% da população que perderam suas eleições e que se contenta em ter algumas pessoas que foram eleitos como vereador, senador, deputado federal, deputado estadual, vereador, às vezes faz alguns prefeitos, ele se contenta com isso. Só que essas partes que ascenderam ao poder, eles vão trabalhar de forma a trazer uma certa dificuldade para as regiões aos quais muitos estão precisando. A maioria das pessoas que ganharam, essa maioria que chama-se governo, poder, que está hoje na ativa, vamos dizer assim, eles vão ser responsáveis por todas as ações que essas pessoas que estão no poder, que estava por vir querendo outro poder, essas pessoas vão fazer de tudo para que essas pessoas permaneçam da forma que está. Esse é o nosso erro antidemocrático da nossa democracia ou da nossa Constituição. Porque os que venceram, mesmo que estejam no poder, eles não veem essas pessoas. E essas pessoas que se encontram nessas áreas de dificuldades, muitas vezes essas pessoas não passam, essas pessoas não indicam, essas pessoas não entram no processo democrático, processo de atendimento, que tem como assistência, saúde e educação. Essa é a nossa administração. Essa pessoa, ele não vai receber o que o governo tem, mesmo que esse dinheiro chegue, vai ter uma retenção, vai ter um desvio no caminho. Essa é a qualidade da nossa política hoje no Brasil. Todo o projeto hoje feito no Brasil é feito à base de aumento de impostos. Não é feito à base de projetos. Aqueles projetos, mesmo porque projetos políticos hoje feitos por secretários de municípios, secretários de estado, essas pessoas são escolhidas de forma políticas. Principalmente essas pessoas que se encontram aborrecidas por não ter alcançado os seus objetivos, que é o quê? O poder. Essas pessoas, elas não vão ter um projeto, porque o aborrecimento não permite. É aquele empregado insatisfeito por ganhar um pouco menos do que aquele que se destaca, eles fazem serviço de qualquer forma. Isso nós estamos vivendo em todos os setores. Em todos os setores. Tem bom médico, bom advogado, péssimo advogado. Tem péssimo policial, bons policiais. Bons professores, maus professores. Bons alunos, péssimos alunos. Essas consequências vêm porque nós não temos uma democracia e nem homens que sejam capazes de fazer projetos de forma que alcance a todos de uma forma igual. Essa forma foi uma forma errada que a nossa Constituição de 88 está em vigor, dando a condição de pessoas que pessoas que não se encontram dentro de um alinhamento político, porque ao invés de se tornarem simplesmente legisladores, pessoas que legislam isso, estou falando Câmara, Assembleias e Câmara Federal e até Senado Federal. Dentro desse alinhamento legislativo, todos os candidatos passam a ser legisladores e não membros de partidos políticos. Essas pessoas, quando elas são eleitas, ela representa quem? O povo. Essas pessoas de esquerda que se encontram em câmaras, assembleias e câmaras federais, elas vão falar só das mazelas. Elas precisam que o povo seja desinformado e que o povo seja miserável, que o povo seja simplesmente mendigo, esteja naquela condição, para que possa atender os pensamentos ou simplesmente justificar a sua perda em termo eleitoral, que aquele que venceu é culpado por essas mazelas. Só que a administração que lá se encontra é a deles. E cobra o envio de benefícios aos quais tinham que chegar essas pessoas, não chegam porque eles impedem de ser aplicadas as ações sociais nessas áreas. É isso que estamos vendo no Brasil. E isso vem correndo
há anos. Só que não há uma responsabilidade a essas pessoas, mesmo que tenhamos os poderes, mesmo que tenhamos a justiça, mesmo que tenhamos os pleitos para alcançá-los. Não temos porque começa a ter uma divisão de forma prática, de forma lógica, de que quem está no poder não está o quê? Servindo para alcançar essas pessoas. Por isso, para que venhamos ter um entendimento melhor, é preciso que todas as pessoas possam ter uma educação. E educação não quer dizer que você seja simplesmente doutrinado. Educação é que você possa pensar de forma livre e que essa forma livre alcance milhares de pessoas. O livre não é que você ande de uma forma única. Isso é egoísmo. A forma livre que estamos aqui mencionando é que você alcance milhares de pessoas. É aquela pessoa que passa bom dia 1, bom dia 2. Não. Quando você só dá bom dia para você no espelho e sai na rua sem falar nada para ninguém, mesmo que você tenha aquela comunhão com Deus, não vai valer de nada. É a mesma coisa de uma pessoa chegar com fome na sua casa, você despedi-la e vai com Deus e ela ir com fome, mesmo sabendo que a sua geladeira está cheia de alimentos, mesmo que sua mesa esteja o quê? Farta. Então não vale o quê? De nada. Essa forma livre que as pessoas estão entendendo é essa forma que a gente vê que as pessoas andam do jeito que quer, faz o que quer, desrespeita, não respeita ambientes fechados, acha que as pessoas são obrigadas a ouvir suas canções, suas músicas, seus palavrões. Isso não há respeito, isso não é livre, isso é escravidão que alguém colocou na sua cabeça de que você é capaz de viver da forma que você quer, como bem quer, e que estão te impedindo de você fazer parte de uma sociedade crescente, e que você possa tornar-se melhor para você e melhor para o teu próximo. Essa é a forma que estão dando a você. Isso a gente vê constantemente em nosso Brasil. Não é possível que venhamos permitir que patriotas se destrua pela via do fato de ele não estar entendendo ou pela via dos fatos que houve a falta de entendimento para ele entender o que é ser livre. E livre é você atender a todos de modo igual e que as suas ideias e projetos sejam análogas ao ponto dela voltar para você. Um abraço a todos vocês. Meu muito obrigado.